Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de clássico ou lasanha e vou falar de um carro extremamente desejado, icônico e maravilhoso. Ele chegou no Brasil no começo dos anos 90 e mudou a régua do brasileiro com relação ao carro, né? O carro bem feito, que foi ali quando teve a abertura do mercado, no início da década de 90, enfim. E foi o Honda Civic de quinta geração no mundo, primeira geração no Brasil. E ele era um carro maravilhoso, assim, de um baita de um pacote moderno, assim, ele tinha cara de carro moderno, né? Com uma engenharia caprichada, um acabamento impecável e criou uma fama que ficou com o carro até o final da produção dele no Brasil, né? Hoje a gente tem o Civic híbrido, mas assim, putz, perdeu a graça. É um carro absurdamente caro e que não vende. Resumindo, é isso, né? Mas aí vem aquela pegadinha. Civic de primeira... Eu vou colocar como primeira geração. Eu sei que é a quinta geração do carro, os entendidos vão falar. Vou colocar como primeira geração porque é a primeira geração vendida no Brasil pela Honda, certo? Então, o Civic de primeira geração é uma lasanha ou é um clássico? E lembrando que o Civic teve várias versões, várias carrocerias diferentes, inclusive aqui no Brasil, nessa primeira geração. No mundo, né, o Civic é um projeto global. Ele nasceu como um carro compacto, né, que era um hatchzinho mesmo, e ele foi evoluindo até ser uma referência no mercado global de equilíbrio com eficiência, construção e dirigibilidade, né? A quinta geração do Civic, no início dos anos 90, a Honda entregou aí um conjunto mais redondo, porque o Civic era um carro quadrado, né? E essa quinta geração já era um carro muito mais arredondado, uma carroceria incrível, independente da versão, porque ele tinha a versão hatch, a versão sedã, a versão coupé e a versão targa. Pois é. Ele tinha suspensão independente, né, com braços sobrepostos, que na época era super uau, e motores que ficaram conhecidos por girar bem, né, girar alto e aguentar, principalmente com o cabeçote VTEC, e aguentar desaforo, né? E quando o dono Isso, obviamente, quando o dono fazia a manutenção corretamente, né? Lá fora ele brigava principalmente com Corolla e companhia, mas o Civic que chegou primeiro no Brasil e dominou o mercado, né? Então, no Brasil, ele começou a marcar presença muito forte no início dos anos 90 e, como eu falei, com 4 tipos de carroceria, né? Sedã, hatch, coupé e o Targa, que era Del Sol. Pois é. E para muita gente, principalmente o Targa, era um pôster, né? Um pôster ambulante ali, que ele tinha um teto removível, era um carro de 2 lugares, com cara de esportivo e uma assinatura Honda maravilhosa. E, enfim, o ponto do quadro, né? É tudo Honda. E aí, o custo de manter um Honda muda muito dependendo da versão, dependendo do ano, dependendo de como o carro foi tratado? Esse é o nosso desafio, né? Saber efetivamente como que é hoje ter um Honda dessa época. Eu vou mostrar algumas lasanhas aqui para vocês e lembrando que assim, o Civic lasanha são os carros que na época, final da década de 90, ali, caíram nas mãos dos fãs de Velozes e Furiosos e Need for Speed, né? São carros que hoje eles estão lasanhados, mas na época eles estavam tunados. E aí, assim, não aceito trocas. O cara pede 59 mil. Esse é um Civic 1997, tá? A FIP dele é 33 mil. E aí os caras começam assim, putz, troca a grade, bota uns farol de milha aqui, põe um símbolo que não é da Honda, é de uma, não vou nem falar a marca, mas enfim, de peças, de preparação, coisas do gênero, enfim. Tá com os faróis assim, putz, tá um carro que foi lasanhado, né? Assim, pô, não é um carro original, né? Aí você pega essas rodas, cara, essas talas são largas pro pneu que o cara tá usando, aí fica esse, né? Assim, é um estilo. Eu, Márcio, não gosto,
tá? Mas, enfim, tem gente que gosta, né? Aí essas rodas, eu acho que as rodas ficam pequenas dentro com um pneu balão ali, né? Enfim, mas o cara pegou um coupé, que na minha concepção é a carroceria mais bonita, teto solar, enfim, botou um aerofólio aí, assim, o aerofólio mais legal do Civic não tem esse suporte aqui no meio, ele é só ele é inteiriço, né? Colocou umas lanternas cristal, enfim, ficou bonito. Na minha opinião, tirando essas rodas, eu não gostei dessas rodas desse tamanho, não gosto desse formato, assim, com o pneu balão, enfim. Até ficou, mas aí você chega no interior, o cara meteu uns bancos de couro, tá um cinza meio marrom, meio bege, sei lá, tá um bege sujo, né? Eu não curti, mas é um carro que tá fácil de levantar, né? Esse aqui é um coupé EX manual, tá? E assim, de verdade, eu quase comprei. Quando eu peguei o XR3, eu vacilei bastante. Um pouco antes, na verdade, de eu pegar o XR3, eu quase peguei um coupé, mas era um EXS manual vermelho, tava inteirinho original, até com calota o carro tava, não tava nem com roda. O cara queria 39 mil reais, tava pouco rodado, enfim, acabei vacilando e o carro vendeu. Aqui a gente já tem esse é um 1.6 LSI, não é o mais desejado, não é o VTI, o cara pede 40 mil reais, carro totalmente legalizado, 93, roda, pneu, suspensão, alteração estética e potência, cor fantasia, enfim, Fueltech, Nano, Pro, roda fônica adaptada e blá, e eliminando distribuidor, enfim, um monte de coisa, bomba dinâmica, turbo, roda 015, talas 8, suspensão de rosca e tudo que vocês imaginarem o cara fez. Aí assim, esse é o tipo de alteração que você faz num carro e você casa com o carro, cara. Tá? Por mais que o cara não esteja pedindo caro, tá pedindo 40 mil, pelo que ele gastou aqui, ele gastou muito mais do que isso. Eu particularmente não curto essas rodas também, eu sou chato com roda, mas enfim, não curto esse roxo aqui, não sei, sei lá, eu particularmente não gostei do que o cara fez. Eu entendo que na época isso aqui era o All Blaster maravilhoso, mas pra mim hoje eu não curto, né? Mesmo, putz, esses furos no para-choque, sei lá, eu já vi vários assim, eu não sei por que os caras fazem isso. Mas sei lá, né? Olha isso, meu Deus do céu. É muitos anos 2000, final da década de 90. É muito Velozes e Furiosos, né? 2001 que saiu o filme. Tá aí. Feio. Esse monte de adesivo. Enfim, eu, Márcio, não curto. Particularmente, não curti, tá? Pô, você podia ter tirado uma foto mais longe do motor para mostrar direito, né, cara? Parece ser um carro bem montado, né? Mas assim, putz, aqui é a entrada de ar, né? Deve tá, a turbina deve estar aqui, o gênio não tirou foto direito. Esquisito, eu não sei. Márcio, não curto. E agora, esses bancos vermelhos num carro com essas três cores. Cara, olha só, pra mim não orna, né? Não sei. Eu, Márcio, não curto, mas tem gente que gosta. O cara pede 40 mil reais. A FIP é 13, mas enfim, nem dá pra pensar em FIP desses carros, né? Esse aqui já é um EXS Coupé. O cara pede 70 mil reais. Tá com 175 mil quilômetros, zerado, motor inteiro, refeito, 1.6 turbo, com a FT 450, intercooler, radiador de alumínio, coletor de aço inox, tampa do motor personalizada, escapamento de aço inox. Enfim, o cara fez tudo que dá para fazer e mais algumas coisas, né? Lanternas novas com LED na dianteira e originais na traseira. Cara, pois é, eu não curto isso aqui. Putz, é tão bonito o original, deixa o original. Né? Assim, pô, tá bom, você enfia aí, assim, mas abre, deixa a grade original ali, a treliça do jeito que é, abre o miolo, não tira tudo, né? Mas, enfim, cada um, cada um. Eu acho de verdade, assim, o cara quer mexer no carro, porra, mexe, beleza, turbinou e tal, mas deixa um sleeper.
né? Não precisa enfiar como fala? Me fugiu até o nome disso aqui. Como é que chama isso? É o intercooler, né? Não precisa enfiar o intercooler gigantesco aí aparecendo na frente no porta-mala. Até porque, meu, se você pega se bate uma pedra direto aqui, você vai ter um problema gigante. A parte do para-choque ajuda, né, a proteger. Mas, enfim, dá pra ver que o carro tá rebaixado, né? Espero que esteja com a suspensão preparada e não só zoado mesmo. Tá com essas rodas até que são bonitas, de bom gosto. Eu deixaria elas de outra cor, talvez. Mas enfim, cara, é um Coupé XS lindo, com os bancos aqui originais de tecido, só que tá lasanhado, né? Dá pra ver que é um carro que, né? Enfim, suspensão, tá, putz, animal. Tá com as lanternas originais, mas aqui tá EX e o cara bota que é um XS, né? Enfim, vai saber. O motor me parece bem montado, mas assim, cara, olha o tanto de. E aí, assim, esse filtro aqui no meio, putz, isso aqui pega só ar quente, né? Porque tá. Nossa, não tem espaço pra nada aqui, né? Pois é, enfim. Eu acho um carro maravilhoso. Ó, ele originalmente era automático, hein? Esse aqui originalmente era automático, ó, dá pra ver aqui. Aqui tá o coisinho ali da FT que eu nunca lembro o nome. Ele fez um swap pro câmbio manual. Aqui tá FT. De novo, me parece um carro bem montado, né? É a carroceria que eu mais curto, que é o Coupé. Mas esse aqui eu coloquei. Por que eu coloquei? Porque esse aqui tá com. Então, ó, é assim, eu acho bonito. Tá? Eu gostei dessas rodas, o carro todo preto, baixinho. Esse aqui tá com suspensão a ar, porque dá pra ver que aqui ele já tá mais alto, né? Ó. Então aqui ele tá bem, ó, a carroceria rente à roda, né? Aqui já tá mais alto. Eu só acho muito largo, assim, eu não. Esse efeito que dá com as rodas pra fora, primeiro que é contra a lei você andar com a roda pra fora do paralama, né? Se pegar um guarda de mau humor aí, você vai se lascar. Mas tá bonito, tá de bom gosto, né? Apesar das fotos terem sido tiradas com uma batata, tá de bom gosto. As lanternas só que fumê, tá? O carro tá bem, aparentemente bem original, tirando as rodas de suspensão, né? Puta, eu realmente não curto. Me chamem de chato, mas eu não gosto. Agora, eu colocaria um escapamento maiorzinho aqui, mais bonitinho. Não precisa botar aquela lata de Nescau, né? Mas põe uma ponteira melhor, mais bonita e tal, legal. Enfim, esse aqui é automático? Esse aqui é automático. Então, aí o cara pega um 4 portas, um sedã 4 portas automático, mete uma suspensão a ar e acho que tem um carro tunado. Tá bonito, mas não sei. Bom, vamos seguindo, né? Esse aqui já é um dos mais novos, tá? Eu acabei pegando errado até, agora que eu vi. Nem é da primeira geração, efetivamente, né? Mas tá. Nem vou falar nada desse aqui, gente. Este aqui é outro, esse é um Coupé XS manual. O cara pede 45 mil reais. Tá em Cuiabá. A FIP é 31.600. Tá fácil de levantar esse carro, né? Eu, obviamente, arrancaria esse negócio nojento que o cara botou no para-choque aqui. Achei muito feio. Colocaria uns piscas novos, tal, enfim. Me parece que ele fez alguma alteração aqui, capô, para-choque. Acho que o para-choque inteiro ele trocou, né? Esse aerofólio também tá feio pra cacete. Essas rodas minúsculas, olha o tamanho dele. Olha o tanto de borracha que tem. Putz, cara. Enfim, né? Gosto é gosto, mas pra mim ficou muito feio. Mas é um carro que me parece estar em bom estado, me parece estar original. Ou dentro do possível, né? Não curti muito esse aerofólio também, mas o cara não bota uma foto efetivamente de traseira pra ver. Mas é um carro que tá fácil de levantar. Por ser um Coupé XS manual, né? Esse aqui é um 96 que o cara trocou a frente. Me parece, eu acho que essa frente aqui não é do 96, né? Essa frente aqui veio mais pra frente. Mas enfim. O carro parece estar, a frente parece estar mais alta que a traseira, com os farol de milha esquisito aqui, esse farol azul, né? Enfim, levantou o capô aqui, não sei, será que tá tão preparado assim? Trocou grade. As rodas douradas eu vou falar que eu até gosto, sei lá, é um estilo, eu acho que combina com esse carro.
Mas assim, porra, eu tiraria essas borrachas nojentas do para-choque. Nossa, eu acho que fica muito feio isso. Esse aerofólio também não curti muito, não. Mas o conjunto da obra, vamos dizer que não tá tão feio, assim, mas esse aerofólio com o brake light aqui, sei lá, eu não curto. Mas assim, não é um carro que tá feio, ele tem um câmbio manual, não sei se foi swap ou não, o motor me parece original, né? Tem umas tonagenzinhas aí, umas mexidinhas e tal, precisava fazer aqui aquela proteção, né, do filtro, pro filtro não ficar pegando só ar quente, né? Só que o gênio não coloca nenhuma descrição. Ah, meu Deus do céu. Enfim, gente, aí assim, ó, esse é um 97, também as rodas feias, esse é um sedã com a baita aerofólio gigantesco aqui, mas ficou bonito até, não acho feio não. Mas é que essa geração aqui já é a segunda geração, né? Já não curto também mais tanto não. Esse aqui é a mesma coisa, enfim. Mas assim, toda a geração do Civic, exceto aquelas toda a geração do Civic até 2000, 2001 ali, né, na verdade, foi zoada. Os caras já mexeram e já lasanharam e já bagunçaram. Complexo, né? Mas faz parte. Agora, versões. Vamos falar um pouquinho de versões e vendas do Honda Civic. No Brasil, eles consolidou aí com uma imagem forte, um carro bem construído, com uma dinâmica de direção acima da média dos carros que nós tínhamos na época, né? Um nível de acabamento e refinamento que fazia muito concorrente aí perder absolutamente qualquer mercado que você possa imaginar. Mas agora, depois de 30 anos, o jogo muda um pouco, né? Se você achar um Civic original, bem cuidado, com manutenção em dia, tá fácil de virar clássico. Agora, passou na mão de preparador de orçamento, né? Vamos dizer assim. Que, não, é baratinho de mexer. Ou mecânico do primo, né? O dono que nunca viu um aditivo, que nunca cuidou ali do motor direitinho, nunca, né? Só andou com aquelas gasolinas, vai saber de onde. Aí vira lasanha. E o problema é que vira uma lasanha cara, né? Principalmente se você pegar aí um VTI com motor B16. Aí, se não tiver impecável, vai estar mexido e aí vai ser uma história complexa, tá? Vou trazer aqui, eu trouxe o Civic teve poucas variações, assim, vamos dizer assim, de motores e tal, mas vamos começar aqui, ó, um Civic Sedan automático, 92, tá? O motor dele era o D de dado, né? D16, ele tinha 125 cavalos, a 6.600 RPM, o torque dele era 14,6 kg de torque, o 0 a 100 em 13 segundos, isso eu estou falando do automático. Máxima de 184 km por hora, reza a lenda 9 na cidade, 14 na estrada. O Civic Sedan ele tinha 4,31 m de comprimento, com 1,69 m de largura. Não era um sedã gigante, né? Não era um sedã de grande porte. Mesmo se você pegar aí, eu sempre trago, né, o tamanho do Corolla atual de referência, que tem 4,63 m, ou seja, o Civic era 32 centímetros mais curto do que o Corolla e 9 centímetros mais estreito, o Corolla tem 1,78. Ele pesava 1.170 quilos e tinha um porta-mala de 376 litros. Já o Coupé, é curioso isso, né? O Coupé com o mesmo D16 de 125 cavalos e 14,6 kg de torque, fazia no 0 a 100, aí eu tô falando no manual, fazia 0 a 100 9,9 com máxima de 195 km por hora, reza a lenda 10 na cidade, 13 na estrada. Lembrando, gente, que assim, a gente está falando de um carro sedã ou coupé com motor 1.6 na década de 90. Que fazia 9,9 segundos, 195 de máxima. Então, assim, era um baita carro, era um número assim, era uma tecnologia que a gente não estava acostumado,
né? Porque assim, é uma tecnologia, na época assim, não, o motor, pô, você tinha o Opala 4.1, né? Apesar que nessa época não, o Opala já tinha saído de linha, desculpa. A gente tinha o Ômega, com baita motorzão 4.1, tinha os motores 2.0 da Chevrolet Família 2, Família 1, então assim, era tudo, o 2.0 era o menor motor, né, assim, tipo de um carro de performance, de um carro esportivo. Tinha os 1.8, mas o brasileiro achava que, assim, para o carro andar tinha que ter um motor 2.0 no mínimo. E não é verdade, né? E a gente tinha o Honda Civic Hatch VTI 1.6. Tá? Ele tinha o motor já mudava, não era o D16, era o B de bola, B16A2. Ele era 1.6 com 160 cavalos, a 7.600 RPM, com 15,5 de torque a 7.000 RPM, ou seja, girava alto, né? O 0 a 100 dele original, tá? O 0 a 100 dele era em 7,3 segundos, com máxima de 215 km por hora. Em 1993, que o esportivão aí, os esportivos brasileiros, era o quê? Era XR3, era Gol GTI, era Gol GTS. Cara, deixava no chinelo, mas de longe, né? O consumo dele, reza a lenda, 7,4 na cidade e 11 na estrada. Ele era um hatch, então ele tinha 4,8 metros de comprimento, bem menorzinho, 1,69 de largura, pesava 1.080 quilos e tinha 190 litros de porta-mala. Tamanho de um Renegade. Brincadeira, hein, gente? Ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui, a gente tinha o Targa Del Sol, né? O Targa era maravilhoso. Eu trouxe aqui nos clássicos, eu trouxe um Targa, eu trouxe até mais de um. E ele era CRX Targa VTI 1.6. Os dados aqui do 1993, ele tinha o mesmo motor B16A2, ele era um VTI, com 160 cavalos e 15 de torque. O 0 a 100 dele já era um pouquinho mais alto do que o hatch, era 8,4 segundos, o que ainda era muito bom, com máxima de 215. Né? Então a máxima é a mesma, só aumentou ali 1 segundo no 0 a 100 porque o carro era mais pesado. Reza a lenda, 7,3 na cidade e 10 na estrada. Ele tinha 4 metros de comprimento, ele era um pouquinho menor ainda do que o hatch, com os mesmos 1,69, e ele pesava 1.144 quilos, sendo que o hatch pesava 1.080. E ele tinha ali um porta-mala de 190 litros, mesmo tamanho praticamente do hatch. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu considerei como Civics clássicos, tá? Aqui eu tenho um cupê, é um cupê automático, o cara pede 60 mil, mas está assim impecável, muito bonito. Esse é um 1996, os adesivinhos, tudo certinho. Essa cor é difícil de ver dessa cor, né? Não tá com aerofólio, tá com as lanternas. Apesar que essas lanternas são as originais, acho que não, né? Não é o contrário a lanterna? Enfim, eu não sei, talvez, eu acho que não, acho que este modelo teve um facelift, acho, né? Enfim, essa frente já é mais nova, né? Já é diferente, mas é um carro que está bonito e parece que nunca foi mexido, nunca foi chunado, né? Tá aqui com toca-fitas, câmbio manual, tá com o reloginho aqui, tudo certinho, o painel, tudo. Os bancos estão com banco de couro que não era original, mas até aí não dá para exigir muito, né? E aqui eu trouxe um Targa Del Sol, Targa 16 válvulas. O cara pede 90 mil reais, raridade, blá blá blá, apresenta o verdadeiro ícone, enfim. Olha que carro bonito. Não, as rodas dele não eram essas, mas eu achei que essas combinaram bastante. Ficaram bem bonitas. E ele era um carro completamente diferente de tudo que a gente tinha no Brasil, né? Então você vê o tamanho aqui, né, da frente e da traseira ali de para-choque. Ele tem um entre-eixos maior aqui, me parece. Cara, é maravilhoso este carro. Eu acho este carro muito, muito, muito bonito mesmo. Esses bancos aí já foram meio chunados, mas tá bom. Vamos lá, né? Tá aí, mas me parece um carro muito bem cuidado, fechadinho assim. Essa frente eu achava linda essa frente. O cara não tirou foto do teto abrindo,
que é uma pena, né? Isso daqui levanta, aí sai como se fosse isso aqui levanta, o teto levanta, aí sai duas garrinhas assim que gruda no teto e puxa o teto para dentro da tampa do porta-malas. Parece coisa de filme mesmo, assim. É muito legal. Essa traseira dele é maravilhosa. Esse é um carro muito bonito e muito bem equilibrado. Aqui eu trouxe um sedã. Um sedã placa preta, 95 pontos de placa preta, ele é 55 mil reais, é um sedã 1995, placa DED, placa pai, e tá muito bonito este carro, muito bonito mesmo, tá impecavelmente original, né? Inclusive com as calotas, e é engraçado porque o Civic vinha realmente com calotas, né? Tá aí. Era um carro muito. Assim, ele originalzaço igual esse, assim, era um carro bonitinho, legal, assim, diferente, mas. Né? Agora, esses bancos são muito legais. O interior do Civic é muito legal. Pena que esse aqui é um automático. Se fosse um manual. Mas, ó, era um carro 95 que já tinha ABS, né? Enfim, era outra categoria. Esse aqui é um hatch 1.5 automático. 1995, segundo dono. Assim, o Civic tem. Se você pegar os VTIs e os cupês, principalmente, principalmente os manuais, foram extremamente lasanhados. Agora, esses hatches, tem alguns hatches, algumas versões que não eram tão desejadas para preparação, que você ainda acha em excelente estado de conservação. Esse aqui é um exemplo. Eu acho essa roda feia, mas até aí, né? Enfim, gosto é gosto. Mas ele me parece extremamente alinhado, bem originalzinho, né? Este é um automático, nem lembrava que tinha hatch automático, para falar bem a real. Mas tá aí, né? É um carrinho legal, um interior bem. Olha que impecável isso, gente. Zerado esse interior, né? Esse suporte de apoio de cabeça aqui é muito legal, com esse braço lateral. É o câmbio automático, mas ó, o volante, você vê que o volante tá inteiro, não tá desgastado, não tá nada. É um carro bem bonito, bem bacana, tá com um CD player da Honda. Não acho que é de época, mas legal. Porque em 95, não lembro se os carros já vinham com CD, eu imagino a maioria vinham com toca-fitas ainda, né? Aqui eu trouxe um VTI 16 válvulas hatch, me parece assim extremamente original. O cara pede 140 mil reais. Estoque próprio, enfim, o cara não coloca sobre o carro, que é uma pena, mas assim, ele tá com as rodas originais e isso é difícil de achar, né? E essas rodas eu acho tão bonitas, essas rodas, gente. Não sei porque que, enfim, gosto é gosto, né? Tá com as lanternas originais, tudo, assim, tá impecável este carro. Olha que carro bonito, que frente maravilhosa. Tá vendo que eu falei, né, que o cara tirou essa proteção aqui, enfiou o intercooler aqui. Cara, não precisava fazer isso. Abre-o no meio aqui, ó, não lembro se isso aqui é aberto, se é fechado, abre no meio, mas mantém pelo menos uns 2 ou 3 aqui, os dois coisinhos no meio, sei lá. Dá pra fazer ficar bonito, né, ficar de bom gosto. Tá aí, ó. Este carro está extremamente original. Olha que carro bonito. Pena que o cara pede 140 mil reais, né? Mas aí é aquela história. Você não acha mais desses carros originais. Você só acha desses carros extremamente lasanhados. Tá com um Pioneer de época aqui. E assim, pô, olha que lindo esse interior, esses bancos de veludo. Assim, dá pra ver que tem o desgaste. Tem o desgaste do tempo. Você tá falando de um carro com mais de 30 anos, né, gente? Esse aqui é 93? Ó, 92, 93. Né? Mas, enfim. Aqui eu trouxe esse aqui é um dos mais caros que eu achei. Esse aqui também tá extremamente caro, mas assim, 130 mil reais. Um Del Sol aqui, um Targa, mas me parece estar impecável também, né? Tem alguns detalhes ali do tipo o retrovisor normalmente é da cor do carro, não é esse preto brilhante, o cara pintou, mesma coisa a maçaneta, mas enfim, a roda é original, mas ela tá diamantada, a original não era. De qualquer forma, tá um carro quase original, muito bonito mesmo.
Eles podiam ter tirado foto do... Ah, é verdade, ele tinha uma... Não eram todos, né? Mas ele tinha aqui uma luz de neblina. Não lembro desse aerofólio aqui não, hein? O outro tinha também? Deixa eu ver. Não tem não, original não tem. Mas enfim. Sei lá, eu tiraria. Eu não curti muito esse aerofólio não. Aqui era antena elétrica, olha que legal. Mas tá aí, eles podiam ter tirado foto do processo de abertura do teto. Isso seria muito legal. Mas tá aí, um carro extremamente, me parece extremamente original, pelo menos. Né? E para finalizar, um coupé. Esse é um 97 automático também. Eu não acho é difícil achar coupé manual desses carros aqui. O cara pede R$ 83.000, tá com a frente mais nova. Eu vacilei, eu não olhei quando que mudou a frente. Porque foi, acho que 92, 93, 94, 95. Com a outra frente, acho que 96, 97 já mudou para essa frente aqui, aí inverteu a lanterna, eu acho que é isso. Mas assim, na essência, ainda é a primeira geração, foi só facelift. Mas tá bem bonito esse daqui também. Eu ainda prefiro os primeiros. Eu ainda gosto da primeira geração, mas é um carro maravilhoso, um carro incrível. E aí, assim, é muito, muito doido isso, como dentro da mesma família Civic, né, a gente tem vários carros extremamente diferentes. Então você tem ali o sedã automático, sedã manual, cupê automático, cupê manual, hatch automático, hatch manual e um Targa. Né? Só faltou uma Wagon. E aí você tinha o motor 1.5, o motor 1.6 D16 e o VTI B16, que era assim uma aula de engenharia nos anos 90, né? Então, que era maravilhoso, que era o carro assim para o entusiasta. Não eram carros baratos, né? O Civic não era um carro barato na época, mas ainda assim foi um carro extremamente desejado e muito vendido. E aí fica a pergunta: Civic de primeira geração já virou clássico ou é uma lasanha? Comenta aí, qual Civic você encara, qual Civic você acha que é um clássico, qual Civic você acha que é lasanha. Na minha concepção, se você pegar um coupé manual, um hatch VTI ou um Targa, eu acho que já podem ser considerados clássicos. Né? Imagina você pegar aquele VTI branco com uma placa preta, pô, cara, é raríssimo isso, você não acha. Você não acha mais Civic hatch VTI 100% original. Né? Do mesmo jeito que os cupês manuais originais também tá quase impossível de achar. Então, na minha opinião, esses daí são carros mais clássicos. O Targa era um carro extremamente caro, com um custo muito alto, então é um carro que vendeu pouco e não vendeu para moleque, né? Resumindo é isso, não vendeu para quem na época ia fuçar no carro, não teve o segundo dono lasanheiro, né? Ou o terceiro dono lasanheiro. Então o Targa eu acho que assim, é muito mais fácil você achar um Targa clássico, considerável clássico. Agora, vou ser sincero, para mim, eu adoraria ter um EXS Coupé manual. Esse, para mim, ainda eu acho um carro maravilhoso. Obviamente, sou fã de Velozes e Furiosos, e todo mundo lembra, né, do filme 1, que eles tinham os 3 Civics Coupés preto, com o neon embaixo, enfim, isso daí virou febre, né, por muito tempo. Mas eu acho um carro maravilhoso. Fala para mim aqui nos comentários, para você, qual Civic é clássico, qual Civic é lasanha? Eu sou o Márcio Stopa, esse foi o Clássico ou Lasanha, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!